Opa, aqui é a Mika, e faz tempo que eu não apareço por aqui, faz mais ou menos um mês. Esquenta não, eu tô produzindo vídeo, né? Então, eu tô aqui porque eu acabei de assistir os dois filmes do Ernest e Celestine. Na realidade, eu assisti A Viagem de Ernest e Celestine primeiro, na semana passada. Eu assisti a Viagem de Ernest e Celestine na semana passada, e hoje eu assisti o Ernest e Celestine, né? O primeiro. E por algum motivo eu assisti A Viagem de Celestine antes. A Prime não mostrou que era a continuação. Eu fui descobrir que era a continuação porque eu tava fazendo um trabalho da escola. E aí eu fui pesquisar sobre, porque eu precisava de ratinhas, né? Eu queria desenhar uma ratinha. E aí eu descobri que tinha um anterior. E eu sinceramente amei os dois filmes, né? Eu não teria assistido esse se eu não tivesse assistido A Viagem de Ernest Celestine. E esse também eu gostei até mais, eu achei mais legal, eu achei mais interessante. O Ernest Celestine é um filme mais normal, a viagem, né? A Viagem de Ernest Celestine. Eu vou chamar de Ernest Celestine 2 aqui. Ele é um filme mais comum, né? Mais de aventurazinho, menos filme pra criança até. Ele experimenta um pouco menos com a animação, mas ele também é muito interessante. E eu tava simplesmente pensando, mano, é isso que as crianças francesas assistem? Isso? Porque assim, eu tô gravando isso aqui porque se fosse qualquer outro filme pra criança, ou qualquer outro filme, eu sou um cinéfilo de plantão, eu assisto milhares de filmes o tempo inteiro, então eu poderia fazer um vídeo sobre o Lobisomem, né, que lançou recentemente. Eu poderia fazer um vídeo de qualquer filme, essencialmente, porque eu tô assistindo muito filme, eu assisto muito filme. Mas eu decidi gravar isso aqui porque eu simplesmente tô impressionada com tamanha política que se tem nesses dois filmes. São filmes para crianças e eu acho que eles são para crianças de 5 anos. Eles têm essa linguagem bem infantil, bem criancinha, mas eles estão ricos de debate político ali e é bem claro, é bem óbvio, né? Ele não é nem um pouco escondido durante a série. Eles só faltam falar aquilo pra você, né? Tem uns que é mais difícil que os outros de pegar, mas essa questão muito política ali envolvida, e eu tô começando a pensar, tipo, é isso que os franceses dão pras crianças? É que a gente dá coisas que eram muito inteligentes, eu confesso pra você. Coisas para crianças eram muito inteligentes no Brasil. O Castelo Rá-Tim-Bum tem muitos episódios genuinamente legal, genuinamente bem escrito. Mas aí hoje em dia a gente coloca na mão delas Cocomelon, né? E a gente só deixa na mão delas no celular e elas que veem a Elsa grávida do Homem-Aranha. E eu genuinamente fico triste, porque esse filme já tá te ensinando ali pra você, criança, a ter uma visão política, principalmente com o fascismo no segundo filme e questões de preconceito com esse primeiro filme. Você tem ali, explicando um pouco da história do filme, do primeiro e do segundo. Eu vou falar dos dois aqui. Vamos começar com o primeiro, que tá mais fresco na memória. Eu acabei de assistir ele e eu tô indo sem roteiro nenhum, eu só realmente tô querendo falar desses filmes. No primeiro filme, a gente acompanha o Ernest e a Celestine, principalmente o Celestine, ele é mais protagonista nesse filme. E onde eles vivem, né, nessa cidade, onde em cima da cidade, a parte de cima, a parte fora do subsolo, é uma cidade de ursos, e a parte abaixo do subsolo é uma cidade de ratos, né? E a gente vê no filme, desde o início, como a cidade dos ratos, ela magnifica o urso, ela conta as mentiras, ela fala que o urso é o grande e malvado urso que vai comer todos os ratos e ele não consegue parar de comer com um rato, ele vai comer o rato até cru, e ele vai comer os ratinhos, porque ele é mau e ele é cruel, e ele só serve pra ser cruel. E ao mesmo tempo, a gente vê o tanto que os ursos, por mais que eles não são tão piores assim, tão ruins assim, quanto os ratos são, os ursos, eles também falam mal dos ratos. A questão é, eles têm toda essa hipocrisia de que os ratos fazem parte do imaginário coletivo deles, fazem parte ali da mitologia deles, né, que é o conto de fada, que eles contam sobre a ratinha. Só que quando eles veem um rato, eles querem destruir, querem matar, eles não tenham ratos, odeiam ratos, mas é tudo bem se o rato for fictício, se o rato for metafórico. Se for um rato de conto de fadas, tá tudo bem, mas se for um rato real, ele tem que morrer, tá ligado? Então quando você tem a Celestine, né, encontrando o Ernest, e os dois
extremamente de boa um com o outro, é extremamente interessante. Não só é bonitinho, mas é extremamente interessante ver o relacionamento deles ali. Eu tô falando mais da parte crítico mesmo. É legal, é um filme que usa da animação pra fazer coisa maneira, que tem cenas muito interessantes visualmente, que tem uma animação muito gostosa, muito bonita, e que valida a animação como arte, né? É uma animação muito boa, e ver como a animação deles, como a Ernest e a Celestine vão se tornando mais próximos, é muito divertido. E ao mesmo tempo você tem coisas políticas muito fortes, que é aquilo que exatamente que eu falei. Você vê como são dois povos que se odeiam, né? Que um pode até falar mal, mas fala mal de um jeito diferente. Um é hipócrita e o outro genuinamente é nazista. Eu consigo até colocar realmente paralelo com os nazistas que falavam e criavam essas histórias sobre os judeus, né? E aí você tem, né? É claro que eles não são necessariamente isso, né? Eles não são exatamente um debate para o nazismo, afinal os ratos são do bem. Só que o que acontece? Com o passar da história, você vai vendo também um dos personagens centrais ali, é esse casal que tem um filho, onde a crítica deles é assim: o cara vende doce e o doce apodrece os dentes das crianças. O dente que apodrece tem que ser trocado. E a mulher desse cara vende dente na frente da rua, na rua da frente. Ou seja, o capitalismo, eu não tô te zoando, eles literalmente falam isso. Para enriquecer, basta apodrecer o dente das pessoas e depois fazê-los comprar de você. Eles literalmente, o capitalismo vende o problema, começa a vender o problema, fazer o problema acontecer, para depois o próprio capitalismo, apresentar uma solução, vender a solução para você. E no final quem sai ganhando é esse casal. E o filho deles não pode comer doce. Eles não deixam o filho deles comer doce. Parece, de novo, pegando da vida real, assim. É claro que não é isso que eles estavam pensando, mas é tipo o dono da Big Tech que não deixa os filhos dele mexer nos programas que ele faz, nas coisas que ele faz, né? Porque isso faz mal pro burguês, né? Pro dono da loja, pro capitalista. E de novo, isso é um filme para crianças de 5 anos. E ele tá o tempo todo ali conversando sobre isso. Quando chega no final do filme, que tanto o Ernest cometeu crimes, e deixa eu falar, como eu tô sem roteiro, eu tô só falando de memória aqui, e falando porque eu realmente achei esse filme interessante. O Ernest, ele é um artista, ele é um músico, e ele é esse músico frustrado. Só que ele não é frustrado porque ele não conseguiu tocar. Ele toca, só que a polícia odeia que ele toque, e aí rouba os instrumentos dele, e ele tá passando fome. Ele não tem dinheiro para comprar comida. E o filme te vende isso mó bonitinho, mas ele não tem dinheiro para comprar comida. Se ele não roubar, se ele não cometer esses crimes, ele vai morrer de fome. Mas ele tentou tocar, ele tentou ganhar de maneira justa esse dinheiro, e ele não conseguiu. Do mesmo jeito que a Celestine não conseguiu os dentes, né, que é o que é vendido, né, o sistema monetário ali do mundo dos ratos, ela não conseguiu os dentes porque ela queria desenhar. E como ela queria desenhar, ela não conseguiu o dinheiro, né? E por isso também que ela é obrigada a fazer coisas com o urso, né? A usar o urso, também fazer esses crimes. Só que quando você chega no final do filme, eles não estão sendo presos, eles não estão, provavelmente vão ser executados na real, eles não estão sendo presos por causa disso. A própria Celestine fala, não é por esses crimes que vocês estão me prendendo, é porque eu queria morar com o urso. Ou seja, no geral, não é esses crimes que estão fazendo a Celestine, o Ernest sofrerem, né? Não são esses crimes. É o fato deles quererem ficar juntos, deles quererem continuar juntos na casinha deles e serem artistas, não é? E é muito interessante de novo. É uma conversa política muito forte ali, tá ligado? É uma crítica, é uma visão. Claro que é pra crianças, mas eu tô tipo, mano, faz tempo que eu não vejo algo politicamente assim, e principalmente para um público mais infantil, tá ligado? Que é abertamente político, que faz as crianças pensarem sobre as coisas ao redor dela. E aí no segundo filme, a gente vai pra cidade natal, que é Cherubi,
que é a cidade natal do Ernest, e lá o Ernest tem uma lei, tem uma regra, onde o filho sempre tem que seguir, sempre tem que seguir a profissão dos pais. A filha vai seguir a profissão da mãe, e o filho vai seguir a profissão do pai. Só que o Ernest não queria ser juiz. Então, o que eles fizeram? Eles proibiram a música ali. Só que aí que tá, quando você vai pra Severly, aquela cidade colorida, aquela cidade bonitinha, que o Ernest fala daquela memória que ele tem, de que era extremamente divertida. Mas quando você chega lá, você percebe que eles são extremamente regrados, que eles têm, tipo, mesmo sem ter carro nenhum, e sem ter ruas populosas, eles têm sinais de trânsito, sinais para todos que é lado. Eles vivem naquelas regras, naqueles montes de regras e sinais e placas que não chega a ter fim. E aí você vê, tipo, ele fala, não, Celestino, a gente tem que parar. Mas por que tem que parar? Porque é assim que tem que ser, tá ligado? E aí eles esperam, mesmo não tendo ninguém passando na rua, porque não existem carros em Severly, eles esperam o sinal ficar verde, tá ligado? E são nessas pequenas coisas que quando você vê ali que naquela cidade eles proibiram a música, né? Eles proibiram o ato de cantar e de dançar. A única coisa que liberaram são músicas com a nota... Não lembro se é a nota Ré ou é a nota Dó, mas é a única nota que você pode usar, né? E aí você vê pessoas comuns se tornando criminosos. Você vê o luthier que fez o violino do Ernesto, virou um criminoso, vira um criminoso. E até que o crime, né, essa questão do crime, essa questão da música, da revolta, chega na própria irmã do Ernest ali, né? E é genuinamente divertido. De novo, você tem essa conversa sobre o fascismo, sobre eles quererem ter esse mundo perfeito de regras, e na real só sufocar o artista. E os artistas que se fodem, né? Literalmente, assim, a gente que vive no Brasil, que viveu no Brasil, e se você é devidamente inteligente, você vai entender ali que eles estão falando ali de uma certa ditadura, que é claro que no final dos dois filmes as duas coisas vão se resolver, né? Os justos vão parar de ser preconceituosos contra ratos e Severly vai se tornar menos ditatorial do que era, né? E em nenhum momento isso é levado à potência extrema, tá ligado? Você não vê pessoas morrendo por conta disso, né? Ainda é um filme pra criança. E também a animação, os cenários, principalmente os cenários desse segundo filme. O primeiro filme tem cenários legais, mas ele faz muito mais coisa interessante com a animação. Ele tem cenas bem psicodélicas, ele tem transições interessantes, ele brinca demais com a animação. O segundo filme já é mostrado esses cenários tão ricos, esses cenários tão cheios, tão populosos, com tantas casas, tantas pessoas, que você se perde ali, você realmente se perde naquele cenário. É vivo, tá ligado? Parece uma cidade viva, uma cidade que fala com você. E a animação também é maravilhosa, extremamente bonita, extremamente sofisticada. Também brinca com a animação, também tem coisas legais, tem coisas interessantes. É claro que não é do jeito do segundo filme, mas é maneiro também, é interessante. E no geral fica isso de recomendação, por mais que eu spoilei o filme inteiro aqui. Ernest e Celestine, vão lá assistir e aí você volta pra cá.